Você que é produtor rural e está pagando mais de R$ 500 na conta de luz, esse recado é para você. Nós da Extrasol Energia Solar somos especialistas em sistemas de energia solar. Podemos atender você, sua propriedade, sua família com os melhores equipamentos. E temos parceria também com as melhores instituições bancárias para fazer com que você economize ainda mais com o seu equipamento solar. Quer saber mais? Clique aqui no botão abaixo e solicite o seu orçamento. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma rodada de entrevistas aqui no podcast, o nosso Ruralcast. Hoje nós estamos recebendo aqui o engenheiro e também perito Bianchi. Muito obrigada por aceitar participar desta entrevista. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia, que vem revolucionando a agricultura, a pulverização com drones. Essa técnica promete maior eficiência e sustentabilidade, mas também traz desafios e riscos, tanto para quem opera os equipamentos, quanto para os produtores rurais. Nosso objetivo hoje é entender melhor como funciona essa tecnologia e quais são seus benefícios e, claro, principalmente quais cuidados e precauções devem ser tomados para garantir a segurança de todos os envolvidos e do meio ambiente. Bianchi, seja muito bem-vindo ao Ruralcast. Muito obrigado, Samara. Obrigado, Max, pelo convite de novamente, estar com vocês e um assunto tão importante, vamos tratar essa questão dos drones, que é o foco do momento, todo mundo, para otimizar a produção, para facilitar a produção, realizar pulverizações mais rápidas, eficazes, em terrenos que normalmente com máquinas, com maquinários, tratores, ficaria difícil, Então a gente consegue com drone pulverizar de forma mais fácil, aplicar algum produto, de forma mais fácil. Então, é uma tecnologia top, que veio para ficar, que está sendo muito utilizado no nosso estado de Rondônia e que, ao mesmo tempo, traz preocupações, algumas preocupações, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, Então, agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje. Rondônia, ele está em segundo lugar, de maior pujança no agronegócio, e a gente sabe que grandes tecnologias estão chegando, que antigamente nós não tínhamos e hoje elas vêm chegando. E o drone, Bianchi, é uma dessas tecnologias inovadoras que nós já temos no estado de Rondônia. Exatamente, Muitas hoje empresas, já fornecem esse tipo de serviço de pulverização agrícola, com o uso do drone, diversas empresas no estado de Rondônia. O principal, claro, além da rapidez, facilidade, da pulverização, da praticidade, é também a preocupação que a gente tem, de não contaminar áreas, através da pulverização indiscriminada, conforme, se não houver um acompanhamento técnico, hoje o engenheiro agrônomo, ele consegue fazer os cálculos, consegue determinar como e quando e que momento, qual horário do dia é o melhor, e a melhor forma de aplicar isso nas lavouras. Então, e dentro de tudo isso, que eu citei, tem que ser alinhado a questões de segurança, questões de preocupação ambientais, segurança do trabalho, tudo isso tem que andar junto para um bom resultado, Não é só pensar na rapidez, na agilidade ou na produção, Tem que pensar na questão ambiental, questão de proximidade com áreas de APPs, com rios, nascentes, vizinhança, divisa com o vizinho, tem uma lavoura, às vezes, de um vizinho que é sensível a algum tipo de agrotóxico, algum tipo de defensivo agrícola. Então, tem que haver um estudo técnico por trás, ter a parte da engenharia por trás disso, para otimizar melhor aquela aplicação, evitar danos de lavouras e também evitar riscos de acidentes para os trabalhadores, os operadores que estão ali, que quer queira ou não,
o produto é muito perigoso, né? Um agrotóxico, um defensivo agrícola, muitos deles com alta toxicidade, né? Então, um acompanhamento técnico é necessário, né, nesses casos. Não pode ser qualquer um pegar lá, vou pulverizar, não vou olhar o vento, não vou olhar a distância que o operador está da área de aplicação. Tem produtos que demandam uma certa carência para você adentrar a área aplicada, né? Tem que ter uma certa quarentena, né? Se aplica e não pode adentrar ali. Então, o trabalhador tem que entender também desses riscos para ele evitar, né? Se acidentar, evitar pegar uma doença, se intoxicar, né? Falando em riscos, vamos começar pelo risco ao solo. Para quem usa a pulverização com drone, existe risco de contaminação de água e solo? Em que momento ele pode acontecer? Sim, boa pergunta. Isso tudo é calculado, é feito análise de solo primeiro, para saber qual é a capacidade daquele solo, qual a característica daquele solo, né? Mas o mais importante ainda é a água, né? Por exemplo, água corrente, né? Ou água até mesmo de represas. Se aplica algum defensivo agrícola, dependendo do tipo e da característica do defensivo agrícola, se ele entrar em contato com a água, ele pode matar alguma vida ali na água, né? Peixes, né? Fitoplânctons, zooplânctons. Então, e isso gera um desastre ali ecológico, né? Principalmente também se for rios, né? Riachos que podem, às vezes, rios ter acesso com outras casas, ter acesso com o vizinho. E essas famílias, às vezes, usam daquela água para tomar banho, para preparar alimentos, ou até mesmo para beber. Então, aí o cuidado dobra, né? Deve ser muito minuciosamente calculado a distância dessas pulverizações com proximidade com rios, né? E também com proximidade com o vizinho, para onde vai esses rios. Então, isso é a preocupação maior quando você vai tratar de um produto altamente tóxico, né? Muitos produtos de uso agrícola são tóxicos e altamente tóxicos, extremamente tóxicos. Tem as classificações que são dadas a cada tipo de preocupação, vamos dizer assim, a cada tipo de toxicidade, a cada grau de toxicidade. Esses produtos, esses herbicidas, fungicidas, eles têm uma classificação. Então, essa distância com rios, com água, com o corpo d'água, com o corpo hídrico, é necessariamente calculado. E se for uma represa também, né? Porque você tem ali, às vezes você tem peixes, né? Que você vende ou utiliza no consumo interno da fazenda. Então tem que também controlar, evitar. Senão você aplica ali, o peixe está ali, depois você come o peixe e se contamina, Aí se né? contamina também. Indiretamente você se contamina. Então, tudo isso é calculado, né? A questão de solos, claro, é menos um pouco, mas porque o produto fica no solo. Sim. De qualquer jeito, se você aplicar um produto forte no solo, ele fica ali por um período grande, de dias, meses ou até anos, né? Dependendo do produto. Se você plantar ali uma alface daqui a um ano, pode ser que ela ainda não se reproduza, não cresça de forma adequada ainda. Então, mas isso é tudo já sabido quando é feita uma aplicação responsável, né? Isso tudo já é sabido, todos os prós e os contras, né, na aplicação. A grosso modo, falando, para quem trabalha com pulverização com drone, para a gente dar, para quem está acompanhando a gente agora, para entender um pouco quais são os horários mais críticos, porque eu acredito que existam ali horários que não é viável que faça a aplicação. Tem como a gente falar, por exemplo, você que já mora no estado de Rondônia, você que conhece o clima daqui, quais são os horários que são mais críticos, que não podem, né, ser aplicados ou devem ser evitados? Olha, claro, como já falei, é tudo um planejamento, né? Um planejamento, uma análise climatológica, né? Para tudo isso. Mas, assim, para facilitar o entendimento,
Enquanto tiver menos vento, é melhor a aplicação, né? Até porque o drone está trabalhando a uma certa altura, dependendo do tipo de lavoura. E se tiver um vento um pouco forte, desvia todo o produto, você perde o produto, você tem que aplicar novamente, né? Às vezes, você, além de perder o produto completamente, que vai para você faz a parte do zoneamento primeiro com o drone, ou seja, o zoneamento o que é? Um mapeamento daquele local, né? Então, se um local que você está passando uma linha que você está passando com o drone, aplicou certinho, começou a ventar, se você voltar o drone na outra linha, essa pulverização vai para uma linha lateral e não fica naquela linha. Aquela linha então fica prejudicada, né? A gente chama de carreira ou de corredor, né? Então aquele corredor da lavoura fica prejudicado porque o vento levou o produto para o outro corredor. Então, essa preocupação, ela é necessária, ela é grande. Então, o horário do dia melhor é o horário que tiver menos vento. Que o horário que tem menos vento, né, naturalmente a gente já sabe que ou é cedinho ou é tardezinha. Do outro motivo também, que também esses horários é bom, né, ser bem cedinho, no primeiro horário do dia e nos últimos horários do dia. Porque também tem menos sol. E o sol pode evaporar. Então, você aplicou 1 litro de produto a uma certa altura, quando ele chega a encostar na folha da lavoura, ele já não chega às vezes com aquela mesma quantidade, porque há uma evaporação devido ao calor que é na nossa região. E a gente está soltando a pulverização em partículas minúsculas, líquida. Então ela já entra em contato com uma temperatura de 30 e poucos graus, 40 graus quase, e ela evapora, é muito rápido ali. Então, essas duas preocupações maiores, além de outras que tem, né? É a questão do vento, quanto menor a velocidade do vento, e a direção também influencia, porque para não ir o agrotóxico, o defensivo agrícola, para lavouras vizinhas, ou para o vizinho, ou para rios, e também a questão da preocupação da evaporação, senão você perde produto, né? Certo, entendi. E agora, a gente falando sobre cuidados com a saúde. Existe um manuseamento correto para quem é operador de drone? Perfeito. Para operar um drone, além, claro, da prática operacional, de como manusear os comandos, né? Para você não derrubar um drone, para você, né, fazer de forma adequada a altura, nivelamento, direção, velocidade, existe a parte da preocupação com a saúde dos trabalhadores. Que existem as normas, né, que regulamenta, né, quando você vai trabalhar em atividades rurais, que é a NR31, por exemplo, que é uma norma que regulamenta as atividades rurais. Quais os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que os trabalhadores devem utilizar, tanto quem está na direção do drone, na operação do drone, como quem está também no preparo da cauda, né? A pessoa que está preparando, fazendo a mistura, claro que a mistura é toda também automatizada, mas você pegar o produto, pegar a água, pegar o herbicida, ou fungicida, ou algicida, qualquer, né, tipo de defensivo agrícola que você quer aplicar, ou um adubo foliar, qualquer que seja, você pegar esse produto, para você colocar dentro do preparador de caudas, né, do agitador, do misturador, você demanda um contato um pouco direto com o produto, né? Você abrir a tampa, você derramar ou fazer a conexão direta com o produto. Então, é um risco de intoxicação. E conforme a toxicidade, às vezes poucos contatos que você tenha direto com o produto sem a proteção adequada, o trabalhador já pode se intoxicar, né? Então, você respirou ali algumas vezes o produto e você não tomou certas precauções de usar um respirador facial, por exemplo, a máscara, né, que a gente conhece, de filtro químico, que é o necessário, a máscara de filtro químico. Então, esse respirador facial que vai proteger de você inalar esse produto tóxico. E também evitar o contato com a pele, porque a nossa pele tem poros, e os poros
também do mesmo jeito que exala o suor, ele também pode absorver através desses poros minúsculos da nossa pele. Essa absorção pela derme vai para nossas vias sanguíneas e nos intoxica também da mesma forma. Então, o contato direto com o agrotóxico, ele deve ser evitado, tanto pela respiração quanto pela pele. Então, e por isso que temos que usar diversos tipos de EPIs, principalmente o preparador de cauda, né? E também o operador do drone. Mas o operador do drone não trabalha, talvez, diretamente É ligado, isso que eu ia te perguntar, mas o operador do drone, ele não fica ali ligado, juntinho, preparando, né? Mas mesmo assim ele também tem que usar? ele também tem que usar, porque ele está próximo do drone na hora que está aplicando, né? Ele está em proximidade, ele está na mesma lavoura, por mais que às vezes a gente sempre orienta, né, para ficar o mais longe possível, né? Mas nem sempre você consegue ficar numa distância muito segura, né? Às vezes você está ali perto, acontece qualquer coisa com o drone, você tem que talvez chegar muito próximo da lavoura já pulverizada. Então, tem esse risco de proximidade. O vento vira, então nós temos essas dificuldades, às vezes, por mais que o vento esteja, às vezes, bem pouco na hora que você está aplicando, mas ainda tem um risco, né? Então, você está próximo da lavoura, então você está sujeito ali a respirar, né? Um contato respiratório, principalmente, com esse tipo de produto tóxico, né? Então também tem que usar ali durante a aplicação, né? E porque está próximo também, na hora que você está preparando a cauda, o operador também está próximo, né? Do operador do preparador de cauda, né? Então o operador está ali sempre ajudando, né? Então também acaba tendo que usar. Produtor, depois que foi feita a pulverização na lavoura, né, que foi passado, quais são os cuidados recomendados para esse produtor? Ele pode adentrar ali a lavoura pós-pulverização, ele pode trabalhar normalmente com aquela plantação ou não? Pode, dependendo do produto que foi aplicado, pode entrar na mesma hora, mas de acordo com cada produto tem uma recomendação, que isso é tudo dentro do planejamento também, vem dentro dos planos, dentro do trabalho que a engenharia faz, né, o agrônomo, né, o técnico agrícola, agropecuário também faz esses planos dentro de certos critérios, que o principal é a característica do produto que está sendo aplicado. Então existe uma quarentena, né, existe um período de quarentena de alguns produtos mais agressivos que o trabalhador não poderia entrar na área de aplicação, né? Nem o trabalhador, nem qualquer outra pessoa, né? Inclusive, existe algumas regras que menor de 18 anos e maiores de 60 anos é proibido trabalhar com agrotóxico, não pode, né? Então, também na questão de, vou contratar alguém para trabalhar na pulverização, não pode ser maior que 60 anos e nem menor que 18, porque é uma atividade, né, de risco, insalubre, né, inclusive. Então, pessoas mais propensas ali, vamos dizer, não poderia trabalhar nessa atividade de aplicação. E mesmo quem não for dentro dessa idade de risco, vamos dizer, também tem que usar todos os EPIs, né? Quais são os EPIs, né? São diversos. O principal, proteção à roupa, né? Proteção da pele, que é o principal, é a roupa hidrorrepelente, que é a calça, a camisa manga longa, né? E o boné árabe. Então, esses três, a roupa é composta a gente chama de roupa hidrorrepelente. Então, caiu não absorve, né? O tecido não absorve. E aí tem a bota, né? Tem a luva impermeável, aí tem o óculos para não respingar, né? Quando você tiver em pulverização, o preparo de calda, ou manuseando os vasilhames, para não respingar. O óculos também. Aí tem o respirador facial, de filtro químico, que é propício para gases e vapores de produtos químicos. E também o protetor auricular, porque o drone gera um barulho, né, muito grande, principalmente quando está próximo. Então, o protetor auricular também, para proteger ali a audição ali do ruído, né? E também a perneira,
né? No caso, não tem uma influência muito direta com o produto químico, mas a perneira para os operadores que estão na lavoura, estão a campo, porque tem a risco de animais peçonhentos. Então, a perneira que protege do calcanhar até o joelho para evitar, né, ataque de animais peçonhentos, que a gente chama de caneleira, né? Alguns chamam de caneleira também, mas é a perneira de proteção. São esses os EPIs para os operadores de campo, né? Dentre outros que pode às vezes surgir por alguma atividade extra, né, diferente, né? Pode ser que há necessidade de algum outro EPI, mas esses são os básicos para operador e ajudante, né, em pulverização agrícola com uso de drones, né? Existe também, você como perito, né? Você já chegou a atender alguns acidentes que chegou a acontecer em pessoas que estivessem trabalhando com pulverização? Já chegou a ter esse atendimento? Já pulverização com tratores, já fiz algumas perícias referente. Pulverização com drone, né, ainda não, né? Ainda não, realmente. Não tive nenhuma perícia influenciando com essa influência do drone, né? Mas acredito que com esse advento, né, do uso de drones, né, hoje em Rondônia, possa ser que seja mais futuramente necessário, talvez, essas análises, né? Tomara que não tenha tanto, né? Por um lado, porque quer dizer que o pessoal está se protegendo, né? Sim. Mas pode ser que há necessidade, apesar de que o drone tem uma tecnologia de que não possa machucar ninguém, porque quando as hélices estão ligadas, né? Se o trabalhador chegar próximo, ele pode bater a mão, o braço ali e gerar cortes graves, né? É uma preocupação, porque as hélices não têm uma proteção. As hélices ficam expostas. Então, quando o operador do drone desce o drone, ele volta para o seu ponto inicial ali, para você reabastecer, fazer qualquer outra manutenção, qualquer reparo, ele só deve se aproximar do drone na hora que ele estiver totalmente parado, né? Então, pode gerar um acidente, caso, né, a proximidade, o drone não esteja 100% parado. E também o risco de contaminação, o risco de intoxicação no uso do drone. Possa ser que futuramente tenha dúvidas, né? E possa gerar ter uma necessidade de perícias. Mas, por enquanto, não. Mas tratores, né? Como o trator já é bem mais antigo nessa operação com tratores, né? Trator pulverizador. Então, já aconteceu de fazer perícias onde a dúvida era se existia insalubridade ou não, né? A questão do trator, às vezes, não ser enclausurado, não ser fechado e gerar dúvidas se a pessoa que estava dirigindo, né, operando o trator, tinha insalubridade com relação à proximidade com o tanque de dispersão que estava logo atrás das costas do operador, né? Então, qual é a dúvida? Era se esse operador do trator tinha direito à insalubridade e se ele poderia ter risco de se intoxicar, né, pela proximidade ali com o dispersor que estava próximo ali. E alguns tratores que já eram enclausurados, que já não tem tanto esse risco do contato direto do operador com o produto que está sendo aplicado. Então, é mais trator mesmo, que já deparei com algumas situações de riscos no ambiente, assim, de haver perícias, né? Como que os produtores, eles podem se certificar que essas aplicações de pulverização, elas podem estar sendo corretamente? Primeiro de tudo, ter uma equipe que planejou aquilo, né? Planejou, calculou, porque além dessa parte de saber se está sendo feito de forma adequada, ter um preparo, o cálculo de quantidade de produtos, até para você não ter prejuízos, né, na aplicação. E também a questão de ter profissionais acompanhando, né? Se uma empresa, contratei uma empresa para fazer pulverização,
essa empresa tem os profissionais que calcularam, que estão lá junto, né? Talvez se o produtor fazendeiro conseguir monitorar ainda, fazer um contrato bem feito, né, escrito, que aquela empresa tem a obrigação de fornecer todos os EPIs para aquelas pessoas que estiverem trabalhando lá na fazenda, porque às vezes muitos contratos não prevê essas cláusulas de riscos no ambiente de trabalho. Aí vai uma empresa lá dentro da sua fazenda, né, fazer um trabalho grande e se machuca lá dentro. Então, o próprio fazendeiro acaba tendo... Ele é responsabilizado nesse caso? Ele até tem uma responsabilidade concorrente junto com a empresa, né? A empresa que mandou os funcionários lá pulverizar, ela tem a responsabilidade, claro, principal, porém o fazendeiro, o sitiante, o agricultor, ele tem uma responsabilidade compulsória, concorrente, em cima daqueles trabalhadores que estão dentro da sua propriedade, né? Então é importante, talvez, num contrato, rezar essa questão de quem tem a obrigação da segurança desses trabalhadores, né? A segurança vai ser feita, os EPIs, todos fornecidos pela empresa contratada, por exemplo, né? Para dar uma segurança a mais pro empregador rural, né? Pro fazendeiro, pro agricultor, né? Então, para ele estar resguardado disso tudo, para ele não ter que pagar nada, de repente uma indenização, então é importante estar isso em contrato, né? Descrito, né? Alinhado ali para não ter risco para ele, né? Porque tudo que está escrito, né, facilita para o entendimento, tanto para a empresa contratada quanto para a contratante, né? O fazendeiro contratante tem que tá bem assessorado, né? Quais são os profissionais? Vamos colocar que um produtor ele precisa desse trabalho de pulverização na propriedade dele. Quais são os profissionais que ele precisa contratar e que precisa ter ali, incluindo desde o solo até a aplicação? Mas antes de você me responder, eu quero falar com você. Olha, para você que trabalha aí na zona rural, tá bom? Já estou aqui conversando com o Bianchi, ele é engenheiro e também é perito. Nós estamos falando sobre cuidados, né, durante as aplicações de pulverização com drone. E é claro que para você que tem uma propriedade rural, você também precisa ter outro cuidado e ter outra atenção, não é verdade? Com a sua conta de energia. Você já imaginou se você consegue reduzir aí até 90% do custo na sua conta de energia? Quão bom não seria? Já daria para você economizar e contratar os profissionais que o Bianchi vai falar para a gente daqui a pouquinho, que você precisa ter para ter aí o controle correto, né? E não sofrer nenhum tipo de sanção durante as atividades na sua lavoura, na sua produção aí na sua propriedade. Então, olha só, a dica para você hoje é a Extrasol Energia Solar. Você pode estar entrando em contato com a Extrasol através do telefone 99227-7477. Falar com um dos nossos consultores que vão estar aí para atender você, para fazer para você uma análise correta, fazer para ver o que você precisa aí nessa sua propriedade, para você ter uma energia solar de qualidade, para você ter essa economia e ter até 4 anos de carência. Isso serve para você que é produtor rural, para você que é funcionário público, tá bom? Então, chegou a oportunidade de você resignificar e mudar também a sua história com a conta de energia. Chega de pagar conta alta, viu? Vamos economizar até 90% com energia solar. E é claro que ninguém melhor para fazer isso para você do que a Extrasol Energia Solar. Agora o Bianchi vai responder para a gente quais são os profissionais que esses produtores eles precisam ter, porque não é somente vou pulverizar, preciso fazer esse trabalho lá na minha lavoura, na minha propriedade, contratar lá o drone pronto, né? Quem são esses profissionais? Então, o produtor quando precisa, né, pulverizar uma área, quer aplicar um tipo de produto defensivo agrícola, ele vai buscar uma empresa, né, de consultoria rural que tem, né, o drone ou que alugue o drone,
vai verificar que tipo de produto que ele quer aplicar, o que ele quer aplicar, se é na lavoura, se é na pastagem. E além da parte técnica de definir, né, o tipo de produto, a quantidade e tal, que é feito com um agrônomo, né? É o agrônomo que calcula, que determina, que verifica questão técnica, ou um técnico em agropecuário, técnico agrícola, né? Ou um engenheiro agrícola também, né? Tem diversas profissões, né? Se eu esqueci alguma, né? Desculpe aí as pessoas, mas, né? Não é objetivo lembrar todas, né? Mas só falar que tem os profissionais certos, né? Específicos. E normalmente a consultoria rural, ela já, né, se estabilizou, gerou um CNPJ, ela tem os profissionais com certeza, né? Que façam isso, porque é regulamentado, os profissionais são fiscalizados pelo CREA, né? É o Conselho Regional de Engenharia, né, e Agronomia, Geociências. Então, o Conselho fiscaliza essas atividades desses profissionais, o que eles estão fazendo, né? A questão dentro dessas atividades rurais. Então, o profissional correto vai prestar esse tipo de serviço de cálculo, de análise de solo, nessa análise climatológica também para identificar, né, todos esses conceitos que nós passamos aqui hoje. Além, claro, desses profissionais da parte agrícola, vamos dizer, né, aí tem os profissionais da área de segurança do trabalho, que é os profissionais que nós estamos falando aqui da preocupação de se acidentar, de intoxicar, que entra a parte do engenheiro de segurança do trabalho, a parte do técnico de segurança do trabalho, que analisa todo esse contexto dos riscos, né? E o engenheiro de segurança do trabalho, que entra também na parte de profissionalizar os operadores, de ministrar treinamento, curso, para essas pessoas, quando for trabalhar com as máquinas, com equipamento, com drone, saber os perigos que ele tem. Né? Saber os perigos e também ser treinado em utilizar adequadamente os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Então, demanda, claro, toda uma equipe técnica por trás, né? Às vezes é fácil, você pensa assim, vou contratar uma consultoria rural, eles vêm aqui, aplica os produtos e vai embora, né? Mas por trás teve toda uma análise, né? Tem todos os EPIs que tem que comprar, que não são baratos para o pessoal ir lá aplicar, né? Uma roupa hidrorrepelente com todos os EPIs que eu citei aqui. Não fica barato, fica uns 500, 600 reais, mais ou menos, de custo por trabalhador, né? Por conjunto completo, né? Uma máscara de filtro químico, né? Não é barato, a roupa hidrorrepelente. Então, tem todo um cursos que eles são treinados, né? Em NR31, então são treinados em como operar, tem o curso de como operar e tem o curso da segurança do trabalho para operar. Né? Então, o Senar, né, é uma das instituições também que trabalha nesse tipo de treinamento rural, né, da área rural. Então, a gente que vai, às vezes, trabalhando, dando esses treinamentos, então a gente sabe as dificuldades que né, hoje em dia você treinar toda uma equipe, e essa equipe às vezes permanecer com a consultoria, que hoje em dia, né, você treina o trabalhador, às vezes amanhã depois o trabalhador já não está mais, você tem que contratar outro trabalhador, treinar novamente. É toda uma logística, né, vamos dizer, burocrática, antes do cara começar a trabalhar. É uma logística, Mas né? compensa mais do que depois pagar uma multa, né? Imagina se esse trabalhador sofre um acidente e o produtor ele é penalizado, compensa mais gastar aí os 500 reais com a segurança, né? Exatamente. Às vezes o pessoal fala, custo. Não, segurança do trabalho é investimento, né? Porque você não consegue contabilizar quantos acidentes você evitou. É difícil, né? Às vezes, segurança do trabalho por causa disso. Eu evitei 3, 4 acidentes. Não tem como você perceber isso. Porque se você deu EPI e treinou, eles não vão entrar na estatística, os acidentes prevenidos. Você não sabe. Então, é um investimento, né? Você está evitando gastar, evitando passivos trabalhistas, evitando o cara quebrar um drone. Imagina um drone que custa 200 mil reais, 300 mil reais um drone. Então, você treina para o cara proteger um equipamento caro. Verdade. Né? E fora a saúde desse trabalhador, que você tem que proteger também.
uma intoxicação, né, um prejuízo, uma perda de produto, que aí é uma perda de produto também é um prejuízo. Tem produto que você vai comprar um galão a gente chama de galão, né? Você vai comprar um vasilhame aí de 2, 3, 5, 10, 50 litros de defensivo agrícola, é super caro hoje, né? Os insumos agrícolas é muito caro, né? Os insumos do agro hoje, né? Então, todos esses cálculos, a contratação de profissionais adequados, capacitados, é justamente para evitar esses custos. Às vezes você pensa, não vou contratar uma assessoria, aquela não, que está um pouco mais cara, vou contratar uma lá do fundo do quintal, Mais ou um barato. profissional liberal ali que não tem empresa constituída, ou que não tem talvez uma qualidade, porque tem de todo público, né? Verdade. Tem todo tipo de público hoje no mercado, mas às vezes você corre mais o risco. Você corre mais o risco de ter um problema futuramente, né? Então, por isso que uma consultoria rural, uma consultoria agrícola é necessário se você quiser utilizar um drone no seu sítio, na sua fazenda, na agricultura. É necessário contratar alguém de responsabilidade, que tenha um contrato redigido, escrito, né? Para ter mais clareza, né? Olha só, para você que está acompanhando a gente, você pode ver essa entrevista na íntegra pela SIC TV, em Rolim de Moura. E você também pode nos acompanhar pelo canal 18.1, que é a SIC TV. E você também pode nos acompanhar pela TV do Povo, na capital do estado de Rondônia, que é o canal 29.1. Em mais 19 sites parceiros que nós temos em todo o estado de Rondônia. Pode seguir a gente também aqui no Ruralcast, tá? www.ruralcastshow. Você acompanha toda a nossa programação aqui do Ruralcast. Tudo que é informação, é novidade do agronegócio, você encontra aqui com a gente. Pode acompanhar nós também através do nosso canal no YouTube, Olá Rondônia. Seguir a gente lá no Facebook e também pode nos seguir no Instagram, que você também fica por dentro de todas as informações referente ao agronegócio no estado de Rondônia. Bianca, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Sempre é muito bom falar com você. A gente sempre traz muita informação positiva para a população. Haja vista que agora está no auge do momento, né? Esse trabalho com drone, não só aqui no estado de Rondônia, mas pelo Brasil todo, né? É o foco do momento, porque, assim, algumas regiões de larga escala, né, de cultivo de larga escala, é usado muito aviões, né, de pulverização agrícola, né, e devido a algumas normas que estão até meio que tentando barrar, proibir, né, o uso de aviões, porque acaba contaminando mais, né, imagina um avião ter que voar mais alto, a dispersão de agrotóxico ela é muito ampla, né, então contamina às vezes vizinhança, né. Então, em algumas regiões menores, que também tem mais morrado, com solos mais acidentados, então o uso de aviões é um pouco inviável, né, devido aos riscos. Então usa-se, né, muito drone. Então por isso que nossa região está vindo, né, muitos drones, muitas empresas prestando esse serviço, né, na nossa região. E é realmente algo assim, bem importante e necessário, né? A gente vê que a produção agrícola está crescendo muito e essas pulverizações com drone vai ser mais comum cada dia que passa. Verdade. Né? É uma das tecnologias que tem chegado no estado, né? Porque tem uma infinidade de produtos altamente tecnológicos que tem chegado para o agronegócio. Isso. Então, dentre muitas outras vantagens que o drone oferece em relação aos aviões, em relação aos tratores, né? Então, as principais é essa facilidade, a rapidez, né? E a baixa altitude que ele trabalha, evitando perdas maiores, né? O custo também, o custo, né, de um drone é menor do que da aviação, né, por exemplo. Então, o relevo nosso, né, também facilitado para o drone. Então, acredito que veio para ficar, então é importante a gente tratar desse assunto, igual aqui que você convidou, né, convidou a gente para estar tratando. Então, a gente está pensando muito em produção, às vezes esquece um pouco os riscos, né? Que essas produções também não custa a gente acompanhar, né? Então, a produção vai crescer. Então, é importante a gente evitar crescentes acidentes, crescentes contaminações, né?
Então, é importante Podem caminhar acontecer junto. futuramente, né? Exatamente. Olha só, para você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pelo seu carinho. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, que você também vai ficar por dentro de todas as informações. Foi um prazer falar com você mais uma vez e a gente te espera novamente aqui no Ruralcast. Muito obrigado, Samara. Muito obrigado, Max, pelo convite. Espero estar aqui novamente falando de outros assuntos que foi interessante aí para o nosso agro, né? Muito obrigada pela sua audiência e pelo seu carinho. A gente volta em breve com mais uma rodada de entrevistas aqui no Ruralcast. Até lá!